Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula, né, desse estudo que a gente está fazendo aí sobre o falar em línguas, né? A gente está em uma jornada já de alguns capítulos de um livro que eu gosto muito, que é o Falar em Línguas, do Luciano Subirá, essa linguagem sobrenatural de oração. A gente tem compreendido dentro já desse curso sobre essas ferramentas que o Espírito Santo tem disponibilizado para nós através da oração em línguas. Então, através de uma só prática, de uma disciplina espiritual, que é o falar em línguas, a gente tem vários benefícios que estão inseridos dentro dessa prática. Então, quando eu e você decidimos orar em outras línguas, o tempo que a gente puder, hora após hora, como falam a maioria dos pastores aí que pregam sobre esse ensino que eu amo, porque eu tenho entendido, compreendido e acessado esse lugar de entendimento. E eu gostaria muito que você começasse nessa prática, você que ainda não tem o costume de orar em outras línguas, mais tempo, como prática, como uma linguagem real de oração. Eu queria que você assistisse esses vídeos, que você lesse o livro, se possível, se pudesse adquirir o livro e lesse, ou se não, preste atenção no áudio, né, na minha leitura mesmo, para que você compreenda o que o livro fala e assim você possa colocar em prática esses ensinos que a palavra de Deus tem para nós a respeito disso. E que a gente possa usufruir daquilo que Deus tem disponibilizado para nós através da oração em línguas. Hoje nós vamos falar sobre um capítulo que é o capítulo 13, né? Mantendo a lâmpada acesa. Esse vai ser o tema. Como eu gosto desse capítulo, gente. Aliás, esse livro para mim ele realmente é um marco na minha vida, mas esse capítulo em especial é um que eu gosto muito e vocês vão entender por quê. Entender que nós estamos, através da prática da oração em línguas, acendendo, mantendo essa lâmpada acesa do Espírito na nossa vida, a lamparina, né? A lâmpada realmente do Espírito através do candelabro que somos nós vamos estar sempre, né? Mantendo essa lâmpada do Senhor acesa constantemente. Então vamos para a leitura, capítulo 13, né? Mantendo a lâmpada acesa. Ele começa lendo um texto minúsculo que está lá em 1 Tessalonicenses 5,19. A gente vai ver isso. Diz assim: não há como falar de vida no Espírito sem fazer menção da ordenança que temos recebido da parte de Deus, mediante Paulo, seu servo, quando escreveu aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não extingais o Espírito. Então, esse versículo é tão maravilhoso, tão tremendo, porque está nos pedindo para não extinguir o Espírito. E a gente vai compreender então como é que a gente obedece esse ensino, essa ordenança de Paulo para as nossas vidas. Temos a responsabilidade de não extinguir o fogo do Espírito. Sabemos que a Bíblia está falando do fogo porque naqueles dias não existia lâmpada elétrica. E ao mencionar o Espírito Santo como devendo permanecer aceso e não se apagar nunca, as Escrituras estão fazendo menção da figura do candelabro, que no tabernáculo construído por Moisés jamais deveria se apagar. Entendemos ser essa uma figura do Velho Testamento, que tem seu cumprimento nestas palavras de Paulo, uma vez que a lei não tem a imagem exata das coisas, mas a sombra dos bens futuros. Isso está lá em Hebreus 10, 11. A lei não tem a imagem exata das coisas, mas a sombra dos bens vindouros. Quero mostrar-lhe nas páginas da lei mosaica um impressionante paralelo sobre a manutenção da vida do Espírito. Comecemos com a ordem dada a Moisés para construir a lâmpada. Esse primeiro texto que a gente vai ler está lá em Êxodo 25, a partir do versículo 31. A gente vai ler o 31, o 32 e depois do 36 ao 40. Êxodo 25, o versículo 31, 32 e do 36 ao 40. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará o candelabro, tanto o seu pedestal como a sua haste. Os seus copos, os seus cálices e as suas corolas formarão com ele uma só peça, e de seus lados sairão 6 braços,
3 de um lado e 3 do outro. Os seus cálices e os seus braços formarão uma só peça com a haste. O todo será de obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espivitadores e os seus cinzeiros serão de ouro puro. De um talento de ouro puro se fará o candelabro com todos esses utensílios. Atenta, pois, que os faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Então, se você tiver dificuldade em compreender o que eu acabei de ler, Êxodo 25, versículo 31, 32 e depois do 36 ao 40. Vai falar sobre como Moisés deveria fazer o candelabro. Tá falando da forma, como era o formato, de que material, de que forma isso deveria ser feito. Era plano divino que as 7 lâmpadas permanecessem acesas continuamente. Essa instrução também foi dada a Moisés. Está lá em Êxodo 27, versículo 20 e 21. Ordenará aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para manter uma lâmpada acesa continuamente. Na tenda da revelação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor, e este será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, para as suas gerações. Deus estabeleceu a conservação do candelabro aceso como um estatuto perpétuo, ou seja, esse mandamento não seria jamais revogado, mas a história nos mostra que essa prática foi interrompida depois que Tito, o general romano, destruiu Jerusalém e o seu templo no ano 70 depois de Cristo, impedindo que os judeus continuassem a obedecer a esse mandamento a partir de então. E depois, no Novo Testamento, não mais se falou acerca desse mandamento. Então, teria ele deixado de ser um mandamento perpétuo? Não. Essa ordem continua cumprindo-se nos dias de hoje, no cumprimento do que no Velho Testamento era só uma figura. Costumo dizer que as figuras do Velho Testamento são como a maquete de um engenheiro. Não se trata do edifício em si, mas mostra como ele vai ser. Assim também era a lei, não tinha a imagem exata das coisas, mas apontava em figura para os bens vindouros. Isso está lá também em Colossenses 2, 16 e 17. Da nova aliança que em Cristo haveria de se manifestar. Todos os estatutos perpétuos que o Senhor estabeleceu na velha aliança foram mantidos na nova, porém, não mais como figura, e sim como com o seu cumprimento. Por exemplo, a circuncisão era um estatuto perpétuo que Deus deu a seu povo quando entrou em aliança com Abraão, mas o Novo Testamento não manda circuncidar o prepúcio. Quer dizer, então, que foi revogado? Não. Jesus não veio para revogar, mas para cumprir a lei. Tudo aquilo que era apenas uma figura teria agora o seu cumprimento. E a circuncisão não continuou fisicamente na carne, mas passou a ser recebida no coração. Está lá em Romanos 2, 28 e 29. Mediante o batismo, Colossenses 2, 11 e 12. De igual modo, a oferta de incenso que havia sido estabelecida como estatuto perpétuo, lá em Êxodo 38, não foi revogada, mas cumpre-se hoje nas orações dos santos. Está lá em Apocalipse 5, 8 e 8, 3. Há, portanto, um princípio na manutenção das lâmpadas que é mantido no Novo Testamento, como cumprimento daquilo que o candelabro prefigurava. Mas, para entendermos a manutenção das lâmpadas que o sacerdote era obrigado a executar e que nós hoje, na condição de sacerdócio santo, também somos, é importante compreendermos a figura do candelabro. O candelabro era de ouro puro batido. Tudo que contém figura humana no tabernáculo traz a presença da madeira de acácia, que é a figura bíblica da humanidade. Mas o candelabro era de ouro puro, que tipifica o divino, a glória de Deus. Se não há madeira, não pode haver humanidade. Portanto, não se refere a nada que seja humano. Se é ouro puro, logo é totalmente divino. E isso nos faz olhar para a Trindade. Portanto, a quem tipifica? Zacarias viu. Gente, ele dá essa introdução, vou parar aqui só para falar.
O pastor Luciano Subirá, quando ele começa esse capítulo, ele fala sobre essa passagem de 1 Tessalonicenses 5,19, que fala sobre não extingais o espírito. Nós não devemos extinguir, nós não devemos abandonar, nós não devemos deixar o espírito. E esse espírito com letra maiúscula fala do Espírito Santo em nós. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço para o Espírito Santo nunca se apagar na minha vida? Como é que eu faço para manter essa lâmpada acesa? E aí ele tem que trazer à tona o candelabro, porque o candelabro no Velho Testamento, no tabernáculo, era a representação exata dessa luz, dessa lâmpada que não podia ser apagada. E por isso que ele começa então o capítulo 13 aqui falando sobre essa peça, sobre o candelabro que estava lá no tabernáculo de Moisés e depois também no templo de Salomão. E por isso que ele fala que isso acabou quando Tito então entra, né, em Jerusalém e faz toda a destruição do templo no ano 70. Mas nós hoje cristãos, mesmo com Jerusalém destruída, mesmo com o templo destruído, nós temos agora o cumprimento de tudo isso, que nós vamos entender no capítulo. Mas precisamos entender primeiro o candelabro, que é o que ele vai fazer aqui agora, falando sobre essa peça, sobre manter essa lâmpada acesa, porque era esse lugar aonde o tabernáculo estava, onde o candelabro na verdade estava, que era no lugar santo, né, na parte interna do tabernáculo, era que essa peça ficava e ela tinha que ser mantida acesa. Sempre no período do final da tarde até o período da manhã, o sacerdote precisava repor o óleo de óleo puro, né, o azeite puro, para que essa lâmpada jamais se apagasse. Aí ele vai entrar dentro dessa explicação agora, que Zacarias dá essa explicação para nós dentro do livro de Zacarias. Zacarias viu. O Senhor deu uma visão muito significativa ao profeta Zacarias, envolvendo a figura do candelabro. Vamos ler isso então? Zacarias 4, do versículo 1 ao versículo 3, começa aqui. Ora, o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e as 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão acima dele. E junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Vamos continuar. Quando Deus dava visões aos profetas, estava falando por meio de mistérios e enigmas, usava figuras para, por meio do seu significado, trazer a mensagem. E depois de ter mostrado o candelabro, o Senhor mostrou o que figurava. Continuando Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Que versículo maravilhoso, vamos ver. Fica patente que é uma figura do Espírito Santo, por isso a ordem de manter sempre acesa a lâmpada no tabernáculo é aplicada no Novo Testamento como se referindo ao Espírito de Deus, a quem jamais devemos extinguir. Cada um de nós hoje é o santuário de Deus e também o sacerdote responsável pela manutenção do candelabro nesse santuário. Temos o Espírito Santo em nós e devemos mantê-lo aceso, ou seja, sempre operante, compreendendo o azeite. Então, entender que nós somos esse templo hoje do Senhor, que o Espírito Santo habita dentro de nós e que então nós devemos deixar esse candelabro, né, essa ação do Espírito Santo sempre operante em nós, é importantíssimo na vida de todo cristão. Não é só de líderes, não é só de pastores, não é só de pessoas que já têm anos de cristão, não. Essa operação constante do Espírito Santo precisa estar na minha, na sua, na vida de todo aquele que nasceu de novo. Seja de um dia de nascimento, seja de 20 anos de nascimento, seja de 50 anos de nascimento de novo. Nós precisamos manter a lâmpada acesa do Espírito dentro de nós. Compreendendo o azeite. Nossa responsabilidade é a de, dia a dia, manter acesas as 7 lâmpadas, por meio da manutenção do azeite que precisa ser acrescentado continuamente, a fim de que a lâmpada não se apague. Tanto o candelabro como o fogo nele aceso falam claramente da pessoa do Espírito Santo. Mas o que é o óleo?
Precisamos compreender isso, uma vez que a responsabilidade de repor diariamente o óleo é toda nossa. Deus disse a Moisés: ordenará aos filhos de Israel que me tragam azeite. Em toda a Bíblia temos ilustração do Espírito Santo e seu agir representado no óleo, mas aqui não se trata da pessoa dele, uma vez que o fogo e o próprio candelabro o tipificam e que o óleo é algo que os homens deveriam apresentar diante dele. Contudo, embora seja algo da responsabilidade e do controle humanos para lhe ser oferecido, tem de certa forma que estar ligado a ele e ser algo espiritual, pois irá intensificar seu agir em nós ou não. Irá acendê-lo em nossas vidas se utilizarmos e apagá-lo se não usarmos. O azeite tem a ver com o Espírito Santo, pois é seu símbolo, mas nessa figura bíblica não representa a pessoa dele, e sim algo que cabe a cada um de nós decidir se iremos oferecer ou não. E a única coisa que está totalmente ligada a ele pode aumentar o fogo do Espírito em nós, e que é nossa responsabilidade usar ou não, é o falar em línguas. Sim, meu amado, trata-se da linguagem sobrenatural de oração do Espírito Santo. As línguas são o azeite que acende a lâmpada e que está em nossa responsabilidade oferecer. Essa figura traz ainda mais luz sobre a oração do Espírito, pois no Velho Testamento a manutenção do azeite era um serviço diário dos sacerdotes. Arão e seus filhos deveriam cuidar dela desde a tarde até a manhã perante o Senhor. É claro que o Novo Testamento mostra que devemos orar todos os dias em línguas quando fala sobre orar em todo o tempo no Espírito. Isso está lá em Efésios 6:18. Mas para muitos isso acaba ficando vago. Mas quando você soma o que Paulo ensinou ao que tipifica a manutenção da lâmpada, percebe claramente que o propósito de Deus é que oremos em línguas todos os dias. Então ele fala aqui, gente, nesse trechinho, que na verdade quando o texto fala que o candelabro já existia dentro do tabernáculo, que a lâmpada deveria se manter acesa, e a ordem do Senhor é que os sacerdotes, então, é que deveriam acrescentar azeite todos os dias. Então, ele está explicando para nós que se o candelabro era uma peça totalmente de ouro e que tipifica então a divindade de Deus, né? A própria presença de Deus é o candelabro ali, porque ela não era feita, essa peça, de nenhuma madeira, mas sim de ouro puro batido. As lâmpadas deveriam ser mantidas acesas com azeite. E quem era responsável de colocar esse azeite todos os dias, de manhã, de tarde até de manhã, eram os sacerdotes. Então, eu e você somos esses sacerdotes hoje que precisamos continuar colocando azeite que nós trazemos para dentro do tabernáculo, para dentro do nosso templo. Então, isso fala dessa ferramenta que é a oração em línguas, que é através dela que nós vamos exercitando ou ao mesmo tempo enchendo a nossa lâmpada interior, que é o candelabro, com essa unção, com o azeite, com a presença do Espírito Santo em nós. Então, como é que eu vou manter a minha lâmpada acesa? Justamente orando em outras línguas o maior tempo possível, todos os dias, para que essa lâmpada jamais apague dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de mim. O candelabro estava dentro do tabernáculo, só que ele precisava da ação humana, levando o azeite todos os dias para continuar acesas as lâmpadas. Então o Senhor está dizendo que existe uma parte que é do Espírito Santo, que é o de estar continuamente em nós, é o agir dele em nós, mas existe parte dessa responsabilidade que é nossa, que é de falar em outras línguas, que é orar em outras línguas o maior tempo possível, para que esse azeite jamais se acabe dentro de nós, porque nós somos os responsáveis por essa parte. As 7 lâmpadas, vamos entender aqui, ele vai falar um pouquinho sobre essas 7 lâmpadas. Algo precioso a ser visto também na figura das 7 lâmpadas. Depois que Zacarias entendeu que a visão do candelabro estava ligada à pessoa do Espírito Santo, o Senhor lhe mostrou um detalhe. As 7 lâmpadas têm um simbolismo. Zacarias 4:10. Ora, quem despreza
Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois estes 7 se alegrarão vendo prumo nas mãos de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. O que são os 7 olhos que percorrem toda a terra? Vale ressaltar que na Bíblia, na maioria das vezes, o 7 aparece falando mais da totalidade e ou perfeição do que retratando a pluralidade de algo. Nesse caso também vemos o mesmo princípio. Mas antes de tentarmos explicar o que são esses 7 olhos, é importante saber se em alguma outra passagem bíblica temos a menção do 7 ligado ao Espírito de Deus. No livro de Apocalipse, o apóstolo João nos faz menção semelhante, e isso por 4 vezes. Apocalipse 1:4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Alguns já sugeriram que a menção dos 7 espíritos nesse texto pudesse referir-se a anjos, mas nenhum anjo estaria em condição de ser incluído na liberação de paz no mesmo nível que o Senhor. O único que é um com o Pai e o Filho é o Espírito Santo. Depois desse primeiro versículo, ainda encontramos mais 2 menções feitas pelo apóstolo João. Apocalipse 3:1. Ao anjo que está em Sardes escreve: isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tem nome de que vives, está morto. Apocalipse 4:5. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 5:6. Nessas menções vemos os 7 espíritos comparado às 7 lâmpadas de fogo. Não há como desligar isso das 7 lâmpadas do candelabro, figura do Espírito Santo. E por fim, há uma ligação clara, direta, dos 7 espíritos sendo apresentado de forma semelhante ao que Zacarias viu, como os 7 olhos que percorrem a terra. Apocalipse 5:6. Nisto vi, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Não há dúvida alguma, todas essas 5 menções, e a de Zacarias e as de João, apontam clara e diretamente para a pessoa do Espírito Santo. É óbvio que o Espírito Santo é um só e não 7. Como dissemos, o 7 aparece na Bíblia falando mais de totalidade do que de pluralidade. Creio se tratar de 7 áreas de ação do Espírito Santo, que totalizam seu ministério em nós, pois como está escrito, há um só Espírito. Efésios 4:4. Há um só Espírito. Ele cita essas passagens de Apocalipse para dar para completar, né, aquilo que já está profetizado por Zacarias a respeito desses 7 Espíritos de Deus, né, das 7 lâmpadas do candelabro representar os 7 Espíritos de Deus. Vamos entender então. Ministério do Espírito Santo. Quando Jesus mandou que João escrevesse carta às 7 igrejas da Ásia, não havia apenas aquelas 7 que são mencionadas no Apocalipse. Contudo, elas indicavam de forma figurada a totalidade da igreja e o que Cristo queria dizer-nos. Semelhantemente, há 7 áreas que podem ser apontadas como o trabalho do Espírito Santo em nós. Aquilo que não é diretamente mencionado poderá ser visto como se enquadrando aos ministérios aqui citados. Existem 7 lâmpadas no candeeiro e também existem 7 áreas de atuação do Espírito Santo em nós, que se dão mediante a linguagem sobrenatural de oração. E a única figura do Novo Testamento que se encaixa na simbologia do óleo é a oração em línguas. Estou bem convicto de que é minha responsabilidade e ministério como sacerdote do Senhor manter a lâmpada do Espírito acesa por meio da sua manutenção diária, que é a oração em línguas. Quando essa consciência se apoderar da maioria dos cristãos,
veremos o maior avivamento do qual já se teve notícias neste planeta. Amigo, isso não é brincadeira. Por muito tempo, Satanás conseguiu convencer a igreja de Jesus de que o falar em línguas não era nada demais, não tinha tanto valor assim. E por todo este tempo ele nos prendeu, mas agora a revelação está vindo do trono de Deus e é necessário que mudemos nossa consciência e mentalidade. O falar em línguas é uma das maiores dádivas que o Pai em sua provisão nos tem concedido. Já é tempo de entrarmos verdadeira e profundamente nessa prática e mantermos continuamente acesa a lâmpada do Senhor. Então, o capítulo 13 vai falar sobre essa responsabilidade de manter a lâmpada acesa continuamente no candelabro. E quando nós estudamos essa peça, né, do tabernáculo sobre o candelabro, então a gente compreende mais ainda sobre essa responsabilidade que eu e você temos de orar em outras línguas para que esse azeite seja fresco todos os dias, para que essas lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus agindo através da nossa vida, no momento oportuno, no momento que Deus precisa agir com um desses Espíritos que estão escritos lá em Isaías. Eu tenho um estudo dentro do canal no curso de escatologia. Se você quiser, depois você dá uma olhadinha lá na playlist do curso de escatologia. Eu tenho uma aula que eu liberei lá, que fala só sobre o candelabro, quando eu estou explicando justamente essas passagens de Apocalipse dentro do curso de escatologia. Então, se você quer entender um pouco mais sobre o candelabro, para entender a sua responsabilidade aqui com essa manutenção da lâmpada acesa, que o pastor Luciano Subirá nos ensina aqui no capítulo 13, você vai lá, dá uma olhadinha no vídeo, confere esse estudo, leia esses textos de Êxodo, leia esses textos de Zacarias novamente e você vai compreender quão responsável nós somos a respeito dessa manutenção dessa lâmpada acesa e que muitas vezes nós temos extinguido o Espírito, nós temos apagado o Espírito Santo em nós, nós temos deixado essa lâmpada se apagar e esse tem sido muitas vezes o problema de muitos cristãos, mesmo dentro da igreja. Eles não compreendem por que eles aceitaram Jesus, estão caminhando com Jesus, mas não sentem mais esse ardor do Espírito, não sentem mais essa chama acesa, não sentem mais a ação do Espírito Santo dentro deles. Por quê? Porque eu tenho deixado a lâmpada se apagar. Eu não tenho mantido a lâmpada acesa. Eu não tenho me preocupado em levar azeite fresco todos os dias, azeite puro. Por quê? Porque eu preciso do Espírito Santo nessa ação do falar em línguas, me ajudando a manter essas lâmpadas acesas. Amém, queridos? Deus abençoe. Nosso próximo vídeo vem aí com o capítulo 14. Eu espero que vocês tenham compreendido esse capítulo 13 sobre manter essa lâmpada acesa, porque a gente vai começar agora a caminhar para o final do livro, só faltam mais 3 capítulos e vai falar sobre essa prática. Agora nós vamos pôr a prática, né? Teve um vídeo que eu já fiz um pouquinho de prática nisso, né? Orando com vocês em outras línguas, mas no próximo capítulo, que é o capítulo 14, vai falar sobre essa prática. O que é essa prática da oração em línguas no meu dia a dia? O que é essa prática na minha vida realmente com Deus? E a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo e a gente continua essa aula se Deus quiser.